Há pessoas que vão à casa de Deus, vão ao lugar de adoração, mas não têm noção daquilo que a Escritura diz. Há pessoas que se dirigem à casa de Deus, há pessoas que se dirigem àquilo que nós chamamos de culto, mas não têm noção do que a palavra de Deus diz. Eu diria que algumas pessoas talvez sejam, de uma forma assim um bocadinho mais forte, talvez sejam analfabetas. Não conhecem as Escrituras. E nós vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 8 e vamos ver a história de um personagem que também se dirigiu à casa de oração, isto é, dirigiu-se ao lugar de adoração, mas também não tinha noção daquilo que as Escrituras diziam. Atos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 26. Sabe, a igreja primitiva movia-se debaixo do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva movia-se debaixo do mover do poder do Espírito Santo. E aconteciam grandes maravilhas, que é suposto também acontecer hoje. Amém? Quem está comigo? Amém? Amém. Alguns não estão comigo, vamos ter que orar. É suposto o Espírito Santo mover-se hoje. Porque o Espírito Santo ainda está aqui. Amém. Ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Alguns não acreditam. Amém. Então, este é um episódio que nós vamos ler, um episódio curioso. Na verdade, eu podia dizer que é uma curiosidade alguém se dirigir para um lugar de adoração não tendo noção daquilo que a Bíblia ou a palavra de Deus diz. Diz assim, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Primeiro, Filipe, ele ouviu a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo diz para Filipe ir para um lugar específico. E ele foi. Verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rei dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Diz aqui que este homem era um oficial da Etiópia, veio a Jerusalém adorar. Amém? Viera adorar em Jerusalém. Verso 28. De volta e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Enquanto ele está a ler o profeta Isaías, enquanto ele está a ler a Bíblia, então o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Quer dizer que ele estava a ler em voz alta. Filipe estava a ouvir aquilo que ele estava a ler, porque ele estava a ler Isaías em voz alta. Amém? Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu o que estás a ler ou o que vais ler? E esta é a pergunta de
no caminho para adorar a Deus. A intenção de adorar a Deus. A pergunta que se põe é: compreende o que está a ler? Você entende o que está a ler? E ele responde: não é? Ele responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Vamos parar aqui um bocadinho. Nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer, nós estamos a falar de uma pessoa culta. Um oficial é suposto ser uma pessoa culta. Ainda assim, ele não estava a entender aquilo que a palavra de Deus estava a dizer. Então ele diz: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava a ler era esta: fui levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua obrigação lhe negaram justiça, é que poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. E por aí fora. A caminho do lugar de adoração, a caminho do lugar de oração, o Espírito Santo guia um homem, Filipe. Filipe era um oficial da igreja primitiva. E Filipe ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo diz a Filipe: vai para aquele lugar. E quando ele ouve alguém dentro de um carro a ler a palavra de Deus a respeito de Jesus, Isaías ele estava a ler Isaías tinha escrito a respeito de Jesus. Então nós estamos a ver um oficial da Etiópia, pessoa culta, pessoa que até pagava os seus votos religiosos, diz a Bíblia, ia a Jerusalém adorar. E ao ler a profecia de Isaías, não estava a entender. Ele estava a ler os escritos do profeta Isaías. E foi necessário o Espírito Santo guiar alguém, neste caso Filipe. Foi necessário Filipe ser dirigido pelo Espírito Santo para explicar a palavra de Deus. Assim é, muitas vezes. Muita gente dirige-se ao lugar de adoração sem ter noção daquilo que a Escritura diz. Não tem entendimento daquilo que a Escritura diz. Mas, agora eu vou avançar mais. Porque não têm noção daquilo que a Escritura diz, não são convertidos. Não são convertidos, eles não entendem a Escritura, não entendem a palavra de Deus. Vão à casa de adoração, à casa de oração, como um ritual. Vão à casa de oração porque ganharam o hábito de ir à casa de oração, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Por que eu estou a dizer isto? Porque nós vamos ver o resto da história. O que é que diz o resto da história? Primeiro ponto que eu quero salientar hoje de manhã. Por favor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos retornar à palavra de Deus. Há uma necessidade grande de retornarmos
à palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há fundamento. Nós podemos ser muito religiosos. Nós podemos ser chamados de muito espirituais. Mas não há espiritual que não tenha base na palavra de Deus. Podemos fazer todos os atos religiosos que quisermos. Mas se não tiver base da palavra, não é nada. Então o meu conselho hoje de manhã é: vamos voltar à Bíblia. Amém? Amém. Vamos voltar à Bíblia. Eu creio que Deus faz as coisas como deve ser. Deus é um Deus de ordem. Veja só. Um homem até importante, um oficial de um reino, ganhou o hábito de pagar os seus votos religiosos à casa de oração. Diz que ele ia adorar em Jerusalém. Depois ele está no carro a ler Isaías. Talvez ele estava a ler e a pensar para ele próprio: eu não estou a entender nada. E porque Deus sabe todas as coisas e porque Deus conhece a sinceridade do coração de cada um, Deus levanta um homem da igreja, a Filipe. Diz a Filipe: vai, chega-te ao pé desse carro e pergunta somente se ele está a entender. Entendes tu o que lês? Não entendo. Não tenho ninguém para te explicar. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia somente como um livro de histórias? Eu quero vos dizer alguns pontos muito importantes que nesta semana eu estive a meditar. Primeiro, a Bíblia não é essencialmente um livro científico. Porém, não descarta a nuance da ciência divina. Mas a Bíblia não é um livro científico. Não é um livro para estar num laboratório fazer ciência. No entanto, a Bíblia fala da ciência de Deus. Amém? Amém. O rei Salomão diz o seguinte: o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Paulo escreve à igreja em Roma e diz: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo continua a escrever às igrejas, e neste caso à igreja de Corinto, e diz: mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Fala de ciência de Deus. Fala da ciência de Deus. Fala do mistério da igreja. A Bíblia não é um livro científico, mas fala da ciência poderosa de Deus, da mente de Deus. Amém? Amém. A Bíblia não é um livro científico, realmente. Em segundo lugar, a Bíblia não é um livro filosófico. Muitos filósofos e muitos oradores referem a Bíblia nos seus discursos, nas suas oratórias. Mas a Bíblia não é um livro filosófico. Embora a Bíblia mostre o pensamento de Deus. Amém? Amém. Diz a Bíblia: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo,
e não em Cristo. Salomão também escreveu: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie nem se distraia em seu próprio entendimento. Quando nós falamos de pensamento, quando nós falamos de entendimento, nós falamos de filosofia. Filosofia é o quê? Filosofia é fazer muitas perguntas. É pôr muita coisa em questão. É pôr muitos quês e porquês. Quero-vos dizer nesta manhã, a todos que estão aqui presentes e a todos que estão a ver através da internet, que Deus não se explica. Deus vive-se. Deus não tem explicação. Ou se experimenta, ou não se experimenta. Amém? Amém. Também poderia dizer que a Bíblia não é um romance. Não é uma novela. No entanto, a Bíblia fala do romance de Deus para com a humanidade, demonstrando o seu amor para com a sua humanidade. Quando João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou mesmo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Isto dava uma grande novela, dava uma grande história de amor, e na verdade é uma grande história de amor, porque Deus viu que o homem caiu, que o homem se desviou, e Deus amou o homem e enviou uma solução. Amém? Amém. Portanto, a Bíblia não é somente um livro de histórias, embora descreva a história do Deus que quis restaurar o homem. A maior história da humanidade é que Deus quis e quer restaurar o homem. Diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra. Amém? A Bíblia fala da restauração da relação com Deus. O homem pecou, o homem desviou-se, o homem distraiu-se, saiu da presença de Deus. Mas Deus ama o homem. Deus ama cada um de vós. Deus quer atingir a vossa vida. Amém. Por isso a Bíblia fala de restauração. Restauração da imagem divina. Restauração do homem ao seu estado original. O que é isto? Restaurar o homem ao seu estado original. O estado original do homem é santo, é puro. E Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não se perca, mas seja restaurado à vida original que Deus criou. O homem foi criado para adorar a Deus. Por isso a Bíblia fala de restauração. Ainda, quantos estão vivos aqui? Quantos estão vivos aqui? Façam assim. A Bíblia, e as pessoas dizem: enquanto há vida, digam comigo, enquanto há vida, enquanto há vida, se vocês estão vivos, é porque ainda há esperança. Amém? Então Deus veio para restaurar a esperança e a alegria. O salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sustenta-te com o espírito voluntário. Deus veio restaurar. Deus veio restaurar uma experiência com Deus. Deus veio restaurar e Deus veio transformar. Deus veio renovar.
Deus veio reconciliar. Amém? Não se esqueçam. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler a mensagem de Deus. Porque a Bíblia ela não contém, ela é a mensagem de Deus. Muitos podem dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É um pouco diferente. E eu vou continuar nos meus pensamentos que eu tive esta semana. A Bíblia não é um livro mágico. Não é um livro mágico, nem um livro místico que você pode pôr aberto na sua entrada, na sua sala. Sabe, a Bíblia aberta na sua sala, na sua entrada, não vai fazer nada. É uma superstição. Isso não vai fazer nada. Se você não souber aquilo que a Bíblia diz, não vale nada estar aberto, ou estar fechado, ou estar numa gaveta, ou estar fora da gaveta. A Bíblia é a mensagem, a Bíblia é o recado concreto de Deus para cada um de nós. Mas se ela é a mensagem de Deus, imagine você receber uma mensagem importante de um familiar seu que está longe. Quantos usam o WhatsApp? Quantos usam? Ok. Vocês costumam receber as mensagens no WhatsApp e não abrirem, não lerem? Não. Ou SMS? Não. Quando recebem, mais cedo ou mais tarde, vão lá abrir, ver o que é que a pessoa quis dizer, sim ou não? Sim. Exatamente, foi isso. Deus enviou a sua palavra. É para ler. Amém. Não é para, pois está ali. Está ali. Não, isto não é um livro mágico. Está escrito. Não cesses de falar deste livro, da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo. Aleluia. Para fazer tudo. Segundo tudo que nele está escrito. Tudo. Alguns de nós só lêem metade. Só lêem aquilo que lhe convém. Mas a Bíblia diz de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. E depois vem a promessa. Então farás prosperar o teu caminho. Amém. Se fizeres tudo o que nele está escrito. Amém. Não, isso não faço. Aquilo não faço. Então a promessa não vem. A Bíblia é um livro dos livros. A Bíblia é um compêndio onde Deus está presente e fala diretamente comigo e consigo. Quando nós a lemos. Então, como eu disse, vamos ler a Bíblia. Vou dizer agora. Se não entendem, por favor, façam um favor a vocês próprios. Peçam ajuda. O oficial etíope, ele disse: eu não tenho ninguém que me explique. Quantos de vocês já experimentaram isto? Há uma pessoa aqui da igreja, eu não vou dizer quem é, mas quando não entende, e ela está a ler a Bíblia, ela quando não entende, sabe o que ela faz? Envia uma mensagem e diz: eu não estou a entender isto, pode-me explicar? Muitas vezes. É humilde. É humilde, não estou a entender. Eu estou a ler, eu estou a querer perceber, mas eu não entendo. Então, quando não entendem, peçam ajuda. Perguntem. Alguém disse
alguém notável na história da humanidade, alguém disse: quanto mais sei que nada sei. Quanto mais eu quero descobrir, quanto mais eu quero saber, mais descubro que eu não sei nada. Eu não sei nada. Então, quando eu preciso de ajuda, eu devo perguntar. Eu sei que hoje há muitas ferramentas para os mais espertos, digamos assim. Tem o Dr. Google. Tem outras ferramentas da internet que podem perguntar e alguns até dão respostas mais ou menos certas. Mas o meu conselho é: a maioria de vocês tem o meu telefone, o meu número de telefone. Se não entendem, estejam à vontade. Tomem uma atitude de humildade, uma atitude de obediência. Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que o respeito e a honra e a reverência por Deus são um ponto de partida para adquirir sabedoria. É a base de uma vida sábia, levando à obediência aos seus mandamentos e a uma compreensão mais profunda da vida e do mundo. O temor do Senhor não está aqui a referir-se a medo. Ai, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de Deus. Não é nada disso. Está a referir-se a honra, a respeito. Se eu respeito alguém, se eu honro alguém, eu estou a exercer temor. O temor do Senhor é respeito, honra, reverência, obediência aos seus ensinamentos. Por sua vez, sabedoria não se limita somente ao conhecimento intelectual, mas inclui um discernimento e uma prudência. Nós temos que ter prudência. Quando eu não sei, eu não vou imaginar coisas. Eu não vou inventar coisas. Quando eu não sei, eu devo chegar a alguém que sabe mais do que eu e perguntar. Não é? Amém? Amém. A capacidade que vem de Deus dá-nos decisões corretas. Ao temer ao Senhor, a pessoa busca viver de acordo com a sua vontade, o que evita ou leva a evitar certos erros. Quando está escrito o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é um convite a buscar a Deus. É um convite a aprender e viver de acordo com os seus princípios. Então, não se esqueça de uma coisa. Aqui está o manual do fabricante. Isto é o manual do fabricante. Com certeza você já comprou várias vezes máquinas para a sua casa. Televisão, frigorífico, máquina de lavar. Ela vem com instruções, vem ou não vem? Para a sua vida você precisa do manual do fabricante. Está aqui. Se você não vive segundo o manual do fabricante, de vez em quando vai andar com dúvidas, vai andar avariado, precisa da intervenção de um técnico. Vamos orar ao Senhor. Antes de orarmos ao Senhor, eu quero vos dizer que lembram-se de eu dizer que o oficial ele ia ao lugar de adoração. Lembram-se de eu dizer que o oficial abriu a Bíblia no profeta Isaías e que o Filipe lhe perguntou: estás a entender? Não estou a entender nada porque não tem ninguém que me explique.
E na caminhada diz que eles estavam já os dois dentro do carro e de repente passam por um sítio com água. Depois de lhe ser explicado a mensagem de salvação, note bem, isto é muito importante, um homem que ia adorar a Jerusalém, um homem que ia pagar os seus votos religiosos ao templo de Jerusalém, não conhecia a revelação de Deus, e assim que ele conhece a revelação de Deus explicada por Filipe, o que é que acontece? O Espírito Santo começa a revelar ao homem e então ele começa a fazer perguntas. Está aqui água. Há alguma coisa que me impede de eu ser batizado? Filipe diz, não, se tu crês. Se tu crês, podes ser batizado. Esta é uma grande conversão que se dá no início da igreja primitiva. E veja só, o mover do Espírito Santo é tão grande, que atinge um oficial da Etiópia, que não sabemos muito bem o porquê, mas ele tinha o hábito de ir adorar, não conhecendo o verdadeiro Deus, não conhecendo a palavra de Deus. Mas quando lhe é explicada a palavra de Deus, o que é que acontece? Ele quer obedecer. Porque a palavra do Evangelho fala em obediência, fala em conversão. Este homem ia à adoração, mas este homem até ali não era convertido. Ainda não tinha uma vida mudada. Ainda não tinha recebido a revelação de Deus. Para ele tudo era filosófico, científico. Para ele era agradável ler as Escrituras, mas ele não entendia as Escrituras. Mas se você é sincero, como este homem era sincero, o Espírito Santo envia alguém para que você seja mesmo convertido. Amém. Para que você tenha mesmo um encontro. E diz o resto da história, quem quiser pode ler em casa, que desceram às águas e o homem foi batizado para morrer para as suas filosofias, para morrer para as suas ciências, para as suas razões e nascer em Cristo. Amém. E tudo começou com uma pergunta. Entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Não vamos mistificar a coisa. Quando a pessoa é sincera perante Deus, Deus vem ao encontro. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Vamos então ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos todos orar ao Senhor em voz alta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ler a Tua Palavra. Dá-nos a sensibilidade e a disponibilidade para ouvir através do Espírito Santo ou através dos pastores o que realmente queres falar connosco. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos entender a Tua Palavra. Não entender somente de uma forma científica ou filosófica, mas entender o Teu pensamento, entender o Teu amor, entender a Tua intenção de restaurar a minha vida e a vida da humanidade. Pai, nesta hora, nós Te pedimos que nos ajudes a ser humildes, para que quando não entendemos, pedimos ajuda a Ti e aos líderes que Tu tens colocado na igreja. Amém? Amém? Amém?